tarde, dando sequência às aulas da sessão clínica do Hospital Municipal SUS Aguiar. Meu nome é João Batista, esse é o nosso centro hospitalar. Os dados de 2013 nós fizemos 708 procedimentos neurocirúrgicos. Bem, o tema a ser explanado hoje são as artérias cerebelares. Eu vou falar unicamente da artéria cerebelosa superior, baseado no livro do doutor professor Rota. Bem, nas exposições cirúrgicas à artéria cerebelosa superior, nós conseguimos expô-la em diferentes abordagens, tanto nas abordagens ao clivos, nas abordagens às doenças petroclivais, que se refere ao meningioma petroclival, nas lesões envolvendo o tentório, e aí no que diz respeito ao espaço tentorial incisural anterior, médio, posterior, no que se refere principalmente à superfície tentorial do cerebelo e também ao ângulo ponto cerebelar. Fazendo uma breve revisão dessa superfície, que é a superfície relacionada com a artéria cerebelosa superior, que é a superfície tentorial do cerebelo. Então, primeiro nós temos uma borda anterior, uma borda lateral e uma borda posterior. Essa borda anterior ela é constituinte da chamada fissura cerebelo-mesencefálica, já que ela encaixa na superfície posterior do tronco cerebral. Na união da borda anterior com a borda lateral, nós temos um ângulo que aponta para a origem do quinto par craniano nervo trigêmeo. Assim como a borda lateral com a borda posterior aponta para a união do que seria o seio petroso superior com o seio lateral. E a borda posterior, nós temos a transição da superfície tentorial para a superfície suboccipital. Nessa superfície nós temos como lóbulo o lobo quadrangular, o lóbulo simples e o lóbulo semilunar superior, e as fissuras, a fissura tentorial, a fissura pós-clival. E no vérnix nós temos o culmen, o declive e o fólio, lembrando que a fissura cerebelo-mesencefálica, como constituinte, nós temos as asas e o lóbulo central. Bem, existe uma relação constante entre as artérias cerebelares e as diferentes estruturas neurovasculares que envolvem o tronco cerebral, as fissuras e os pedúnculos cerebelares. Então nós temos um complexo anterior superior, um complexo médio e um complexo inferior. No complexo superior nós temos a artéria cerebelosa superior, o terceiro par craniano, o quarto par craniano e o quinto par craniano, assim como a fissura cerebelo-mesencefálica e o pedúnculo cerebelar superior. No complexo médio nós temos a artéria cerebelosa anteroinferior, o sexto, sétimo e oitavo par craniano, o pedúnculo cerebelar médio e a fissura cerebelo pontiana e a superfície petrosa do cerebelo. E no complexo inferior nós temos a paica, os pares cranianos a partir do 9º até o 12º, a fissura cerebelo-bulbar, a superfície suboccipital do cerebelo e a fissura cerebelo-bulbar e o pedúnculo cerebelar inferior. Então esses são os três complexos neurovasculares envolvendo as três diferentes artérias cerebelares. A artéria cerebelosa superior, que vai ser a artéria a ser discutida nessa aula, ela tem quatro segmentos. Um segmento que tem origem da artéria basilar e vai até a região anterolateral da ponte, chamado segmento ponto mesencefálico anterior. A partir desse aspecto anterolateral da ponte, nós temos o segmento ponto mesencefálico lateral. Quando essa artéria entra na parte mais estreita da fissura cerebelo-mesencefálica, próximo da junção do quinto par craniano, nós temos o segmento cerebelo-mesencefálico, recebendo o nome da fissura, e a partir da emergência dessa fissura para a superfície tentorial, nós temos o segmento cortical,
da artéria cerebelosa superior. E aqui, nessa figura, também é mostrado o complexo superior, médio e inferior. Então, a partir do momento em que a artéria cerebelosa superior, no seu segmento ponto mesencefálico lateral, invade a fissura cerebelo-mesencefálica, ela faz uma série de alças na profundidade dessa fissura. Então, aqui nós temos o aspecto posterior do tronco cerebral, expondo a placa quadrigêmea e a glândula pineal, e aqui os constituintes do teto do quarto ventrículo. Então, ela tem relação íntima com o teto do quarto ventrículo, com o véu medular superior, com o pedúnculo cerebelar superior, com a língula e com os constituintes já falados do teto do quarto ventrículo. Nessa relação, ela faz uma série de alças na profundidade e na intimidade dessa fissura até emergir para a superfície tentorial do cerebelo abaixo da ponte. Aqui, nessa fotografia dessa espécime injetada, nós vemos uma artéria cerebelosa superior originando-se da artéria basilar com um tronco duplo. Então, uma artéria duplificada, originando da artéria basilar, passando abaixo do terceiro par craniano. Então, aqui nós temos o segmento ponto-mesencefálico anterior, o segmento ponto-mesencefálico lateral, que muitas vezes esse ramo caudal da artéria cerebelosa superior, ele se pronuncia e faz uma alça suave em direção ao quinto par craniano. E aqui o segmento já entrando na fissura cerebelo-mesencefálica, chamado de segmento cerebelo-mesencefálico, e após sair dessa fissura, invadindo a superfície tentorial já com o segmento cortical. Então, a partir do momento em que ela entra nessa fissura, ela dá uma série de ramos, chamados de ramos pré-cerebelares. Esses ramos principais são os ramos direcionados aos colículos inferiores, já que os colículos superiores são irrigados principalmente pela artéria cerebral posterior. Então nós temos os colículos inferiores irrigados pelos ramos pré-cerebelares da artéria cerebelosa superior, os ramos que vão para o véu medular superior, chamado de artéria do véu medular, e as artérias, principalmente no aspecto lateral, já como artérias hemisféricas, lateral, intermédia e medial, dando ramos perfurantes, principalmente para o núcleo denteado. Então existe uma nítida relação dos segmentos laterais das artérias hemisféricas enviando artérias perfurantes para o núcleo denteado, para os pedúnculos cerebelares superior e médio, e os ramos mais mediais, as artérias vermianas, que podem ser paramedianas ou medianas, emitindo ramos principalmente para o véu medular superior e para os colículos inferiores. Aqui a gente também nota que existe as artérias que saem diretamente da artéria cerebelosa superior e vão irrigar o tronco cerebral. Estas são chamadas de artérias circunflexas longas, quando ela faz um percurso maior do que 90 graus ao redor do tronco cerebral. Artérias circundantes curtas ou retas, quando ela sai diretamente da artéria cerebral superior e entra direto no tronco cerebral, ou curtas quando faz uma angulação menor que 90 graus em relação à circunferência do tronco cerebral. Bem, esse é um corte ao nível da ponte, que a gente vê uma artéria cerebelosa superior já se bifurcando em tronco caudal e tronco rostral e fazendo toda a circunferência ao redor do tronco cerebral, emitindo os ramos circunflexos, longos, curtos e retos. Aqui, novamente, a artéria cerebelosa superior originando-se duplificada da artéria vertebral. A artéria cerebelosa superior, ela quando origina-se em tronco único, ela em 100% das vezes ela se bifurca em tronco caudal e tronco rostral. O tronco rostral, ele irriga principalmente a região do vermes, e o tronco caudal, ele irriga principalmente a superfície tentorial lateral ao vermes, a área irrigada pelas artérias vermianas. Bem, a relação com o terceiro par craniano, o
terceiro par craniano, que origina-se da fossa interpeduncular e seus axônios saem dessa fossa e vão em direção ao trígono oculomotor para entrar no seio cavernoso e posteriormente na fissura orbitária superior. Então ela tem uma relação em que a artéria cerebelosa superior ela passa abaixo do terceiro par craniano, assim também como abaixo do quarto par craniano, o nervo troclear. Muitas vezes, na verdade, alguns autores relacionam-se um pinçamento da artéria cerebelosa superior e a artéria cerebral posterior com o terceiro par, podendo causar algum tipo de compressão. Isso está na referência de Sunderland, do livro do Dr. Roth. Em 50 espécimes estudados pelo Dr. Roth, em 2 casos ele observou que a artéria cerebelosa superior origina-se da artéria cerebral posterior. E essa relação com o terceiro par craniano se perde. Na verdade, então, a partir desses espécimes, ela passa acima do terceiro par craniano, podendo servir como um fator de desorientação anatômica durante essas abordagens, principalmente ao topo da artéria, os aneurismas de topo da artéria basilar, etc. Aqui a gente observa uma artéria comunicante posterior, originando da parede posterior da artéria carótida interna, de padrão normal, não é do tipo fetal, já que ela é menor, tem um menor diâmetro que a artéria cerebral posterior. Essa foto é importante observar a relação do processo suplinoide posterior com o topo da artéria basilar. Muitas vezes a artéria basilar ela se bifurca muito abaixo, em um nível próximo à região superior da ponte. Isso, nesses casos de bifurcação baixa, o processo suplinoide posterior pode obstruir a visão do cirurgião durante o ato cirúrgico para as abordagens de lesões envolvendo o topo da artéria basilar, no caso em que ela estaria aqui abaixo. Bem, essa é uma visão lateral subtemporal dos complexos neurovasculares envolvendo essas estruturas. Então a gente tem aqui a artéria basilar, neste caso uma artéria comunicante posterior do tipo fetal. A gente observa a artéria comunicante emitindo um ramo chamado de artéria pré-mamelar em direção ao assoalho do corpo do terceiro ventrículo, principalmente aos corpos mamelares. A gente vê uma artéria cerebelosa superior tocando o terceiro par craniano, e isso acontece em 2/3 dos casos. Ela toca o terceiro par craniano, principalmente no seu aspecto proximal, no seu segmento pré-bifurcação, e ela aqui dando o segmento rostral e o segmento caudal. Quando ela não toca, o terceiro par craniano não é tocado pela artéria cerebelosa superior no seu segmento proximal, ela é tocada pelo seu ramo rostral. E aqui o segmento P2 já, e aqui as artérias coroideias posteromediais que vão circundar o tronco cerebral, e a nível da cisterna quadrigêmea ela vai entrar no velo intercúbito e irrigar o plexo coroide do terceiro ventrículo. Bem, em relação com o quarto par craniano. O quarto par craniano nervo troclear, ele é um nervo que tem uma particularidade interessante, que na verdade o núcleo do quarto par craniano ele é contralateral, e esses axônios cruzam para o outro lado, eles fazem um cruzamento, e é o único nervo que surge, que tem origem no aspecto posterior do tronco cerebral, abaixo dos folículos superiores. A relação do quarto par craniano com a artéria cerebelosa superior, e aqui esse segmento cerebelo-mesencefálico, já que a gente está vendo aqui a fissura cerebelo-mesencefálica e também a região da lâmina quadrigêmea, ela perde, ora a artéria está medial, ora a artéria está lateral, ora superior e ora inferior. Então não existe uma relação fidedigna entre a artéria cerebelosa superior e o quarto par craniano neste aspecto da dissecção. É importante notar que o quarto par craniano ele é o maior nervo craniano em termos de comprimento, e aqui ele cruza a artéria, ele sai do aspecto medial da artéria cerebral superior e cruza esse aspecto do tronco
rostral cruza para um aspecto lateral. É o que a gente vê nessa figura. Então ele surge abaixo dos folículos inferiores e cruza os troncos, os ramos, a bifurcação da artéria cerebelosa superior, saindo do aspecto medial para um aspecto lateral à artéria cerebelosa superior. E ele se localiza exatamente entre a borda do tentório, que aqui foi dissecada, aqui nós vemos o seio petroso superior e aqui o seio lateral, aqui a união já do seio transverso com o seio sigmoide. A gente observa que aquele ângulo dito nos slides anteriores, o ângulo anterior ele aponta para a origem do quinto par craniano. Isso serve como reparo anatômico durante essas abordagens. Mas o que importa para a gente nessa foto é que a gente tem que ter extremo cuidado ao abrir a borda livre do tentório, já que ele tem íntima relação tanto com a artéria cerebelosa superior, principalmente no que se refere ao tronco rostral e o quarto par craniano, já que o quarto par craniano vai caminhar na borda livre do tentório. E aqui nós temos então o segmento ponto mesencefálico anterior, segmento ponto mesencefálico lateral, segmento cerebelo-mesencefálico, e aqui ela emergindo da fissura cerebelo-mesencefálica já como segmento cortical. Então nós abrimos a borda livre do tentório, nós abrimos a superfície tentorial, expondo aqui a superfície tentorial do cerebelo e aqui o quarto par craniano cruzando e se pondo lateral aos troncos rostrais e caudais da artéria cerebelosa superior. Então, nós vemos terceiro par craniano, abaixo do terceiro par craniano a artéria cerebelosa superior se bifurcando em tronco rostral e tronco caudal. Aqui nós vemos a artéria cerebral posterior, segmento P2A e P2P. Então aqui nós temos cisterna crural e aqui já a cisterna ambiente, e aqui a cisterna quadrigêmea, segmento P3 já invadindo a cisterna quadrigêmea e aí dando origem aí às artérias relacionadas à irrigação do terceiro ventrículo, à superfície inferior do lobo temporal, as artérias espeniais, etc. Em relação com o quinto par craniano, a artéria cerebelosa superior, principalmente no que se refere ao seu tronco caudal, geralmente ela faz uma curvatura, uma alça mais suave em direção ao quinto par craniano. Em 50% dos casos ela toca o quinto par craniano, o nervo trigêmeo. E algumas vezes ela pode fazer uma alça mais proeminente, e aí sim ela é responsável pela maior casuística de casos relacionados à neuralgia trigeminal. E aqui é onde nós abordamos uma descompressão vascular dessa região. Então, a principal responsável é essa alça caudal da artéria cerebelosa superior. O trigêmeo nasce no aspecto lateral da ponte, ele tem um caminho oblíquo, ele passa abaixo da borda livre do tentório, ele vai se repousar aqui numa chanfradura localizada no ápice do osso petroso e vai ser envelopado aqui pelo cavo de Meckel. Espaço incisural, a relação da artéria cerebelosa superior com a borda livre do tentório. Nós observamos que o tentório, o espaço tentorial, ele tem um aspecto triangular, no qual nós temos uma base, e duas paredes laterais e um ápice. Então nós temos o espaço incisural anterior, o espaço incisural médio e o espaço incisural posterior. Primariamente, a origem da artéria cerebelosa superior na artéria basilar, ela se localiza, ela se põe medial à borda livre do tentório. Posteriormente, a partir do momento em que ela cruza as cisternas e o aspecto anterolateral da ponte, aqui nós estamos a nível do mesencéfalo, por isso que a gente não dá para ver o cruzamento da artéria cerebelosa superior, ela se põe abaixo da borda livre do tentório nesse aspecto medial. Posteriormente, ela volta de novo a se colocar medial à borda livre do tentório. Então, primeiro nós temos um aspecto medial, depois um aspecto inferior, depois novamente um aspecto medial. Então
Então aqui nós temos os pedúnculos mesencefálicos, né? Nós temos o tegmento e o teto mesencefálico. Aqui novamente, o que a gente observa, a origem da artéria cerebelosa superior, se colocando medial à borda livre do tentório. No segmento ponto mesencefálico lateral, ela se coloca inferior à borda livre do tentório. Novamente, quando ela invade a cisterna, a fissura cerebelo-mesencefálica, ela se põe novamente medial à borda livre tentorial. Depois, quando ela sai da cisterna cerebelo-mesencefálica, ela se coloca inferior novamente à superfície tentorial, à borda livre do tentório, já que ela vai irrigar a superfície tentorial do cerebelo. Aqui novamente, uma artéria cerebelosa superior se bifurcando, tronco rostral e tronco caudal. A gente nota que o quarto par craniano se põe entre ela e a borda livre do tentório. Disposição cirúrgica. Bem, como que a gente abre o tentório e a sua borda livre? Nós temos que tomar muito cuidado para não lesar o tronco, principalmente o tronco rostral, ou mesmo o tronco caudal da artéria cerebelosa superior e o nervo troclear, já que o mesmo ele caminha pela borda livre do tentório. Essa é uma foto de uma dissecção, de uma exposição de um acesso subtemporal, no qual nós rebatemos o lobo temporal e o lobo occipital e a gente tem uma visão lateral do tronco cerebral e dos aspectos vasculares envolvendo essas estruturas. Então nós temos a artéria carótida interna, né? Aqui nós temos a artéria comunicante posterior, né? Se ligando aqui ao segmento pré-comunicante da artéria cerebral posterior. Aqui nós temos a artéria coroideia anterior, ela vai entrar aproximadamente ao nível da cisterna pleural, atrás do segmento posterior do uncus, do ponto coroideu inferior, para irrigar o plexo coroide do corno temporal. Aqui nós temos o terceiro par craniano, a artéria cerebelosa superior abaixo do terceiro par craniano. Então é importante a localização do terceiro par craniano para poder localizar a artéria cerebelosa superior. A artéria basilar aqui emergindo a nível do cleus. Então aqui nós temos processo clinoide posterior. Aqui nós temos o mesencéfalo, um pouco mais abaixo ponte. Aqui a gente vê a transição ponto-mesencefálica e o sulco aqui. Então aqui seria transição ponto-mesencefálica. A gente observa que nós conseguimos ver o início da artéria cerebelosa superior, o seu segmento ponto-mesencefálico anterior, e depois a gente só vê o segmento cerebelo-mesencefálico, e aqui já entrando subindo para formar o segmento cortical. A gente vê que a gente não consegue visualizar com essa visão o segmento ponto-mesencefálico lateral e uma porção do segmento ponto-mesencefálico anterior. Por quê? Porque ele está localizado abaixo do tentório. Quando a gente abre o tentório, a gente consegue observar toda a exposição da artéria cerebelosa superior. Então, esse acesso, que é o acesso subtemporal, com uma craniotomia temporal, nos possibilita expor todo o segmento da artéria cerebelosa superior, no que se refere ao segmento ponto-mesencefálico anterior, ponto-mesencefálico lateral, cerebelo-mesencefálico e o seu segmento cortical, que aqui é cerebelo. Como que a gente abre o tentório? A gente abre o tentório sempre atrás da entrada do nervo troclear na sua borda livre. Então a gente abre preservando o seio petroso, dessa forma, a forma em Y, com o posterior rebatimento. A gente consegue expor bem o início da superfície tentorial do cerebelo, aqui já ponte, o quinto par craniano, aqui a artéria basilar se bifurcando em artéria cerebelosa superior e a mesma se bifurcando em tronco rostral e tronco caudal, aqui a artéria cerebral posterior e aqui um aneurisma de topo de basilar. Então sempre atrás da entrada do quarto par craniano na borda livre. Aqui novamente
Bem, vamos falar então do acesso subtemporal. Já falei que ele é o acesso que nos possibilita a visualização de quase todos os segmentos da artéria cerebelosa superior, dependendo do espécime estudado. A gente consegue ver, na grande maioria, quase todos os seus segmentos. A gente faz uma craniotomia temporal, uma incisão semicurva, quase que como um mini Becker. Então a gente tem essa exposição. A gente observa que a fissura silviana ela está exposta, mas o giro frontal inferior a gente expõe só uma pequena porção dele. O que é importante nessa exposição é o giro frontal superior, médio e inferior, né, já que a gente vai abordar essa região. Aqui já é a transição também templo-occipital. Então a gente tem que tomar cuidado com a veia de ladeira. Então a gente tem isso, o rebatimento desses lobos e a exposição. Artéria carótida interna, né, artéria comunicante posterior, aqui encontrando com a artéria cerebral posterior, artéria coroideia anterior. Observar que a artéria coroideia anterior, nesse caso, ela já se origina bifurcada. Aqui o terceiro par craniano. Quem está, nesse caso, abaixo do terceiro par craniano, então, só para referenciar, isso aqui é caudal, isso aqui é cranial, isso aqui é anterior, isso aqui é posterior. Carótida interna, basilar. Então a gente vê aqui